necessário que nós façamos façamos memória do que foi feito a nível de campanhas de fraternidades ecumênicas, né? Então, é bom a gente recordar, não sei se o Victor fez isso ontem, mas se fez, eu vou repassar o que ele já disse. As campanhas da fraternidade ecumênicas começaram no ano 2000. No ano 2000, justamente com a finalidade de congregar as igrejas cristãs, naquele jubileu do ano 2000, pela primeira vez foi feita a proposta de uma campanha da fraternidade ecumênica, denominada CFE. E o tema daquela campanha do ano 2000 foi dignidade humana e paz, novo milênio sem exclusão. Essa campanha da fraternidade ecumênica, a primeira, foi uma realização em parceria entre a CNBB e o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, que nós sabemos que é o CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, ou seja, um conselho do Brasil, das igrejas cristãs no Brasil, por isso o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, não é o Conselho Mundial de Igrejas, é o Conselho Nacional, está reservado ao Brasil, né? Esta experiência de fazer uma campanha da fraternidade ecumênica, uma campanha da fraternidade, a Igreja Católica e outras igrejas cristãs, surtiu um efeito muito grande, a experiência foi muito boa e se repetiu em 2005. 2000 a primeira, 2005 a segunda, que trouxe como tema solidariedade e paz, felizes os que promovem a paz. E aí vocês já perceberam que as campanhas da fraternidade ecumênicas acontecem de 5 em 5 anos, né? 2000, 2005, chegamos a 2010, na qual a campanha da fraternidade, trouxe como tema economia e vida. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E passamos a 2016, né? 2010, pulamos para 2016, que trouxe o tema Casa Comum, nossa responsabilidade, quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça, qual riacho que não seca. Neste ano de 2021, nós estamos celebrando a 5ª campanha da Fraternidade Ecumênica. Então, é a 5ª vez que nós celebramos a campanha, uma campanha de fraternidade, que é uma iniciativa da Igreja Católica. A gente não pode nunca esquecer que foi a CNBB, através de bispos, de Dom Helder Câmara, Dom Eugênio Salles, né, que começaram essa experiência de campanha da fraternidade nas dioceses. E depois os bispos aprovaram e essa campanha virou uma campanha nacional assumida por todas as dioceses. Aconteceram, a nível de CNBB, campanhas que foram até um pouco polêmicas, nas quais alguns bispos decidiram até não participar da campanha, porque, por mais que seja uma campanha organizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, um bispo pode dizer que ele, na campanha, na sua diocese, ele não vai realizar como alguns bispos estão realizando e pode direcionar sua campanha da maneira que ele achar conveniente, desde que não seja tão indicado fazer isso, mas aconteceu, né? Uma vez que uma campanha onde alguns bispos não quiseram celebrar a campanha, né? Então, essa campanha da fraternidade foi iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos e que foi aberta para esse diálogo ecumênico. Bom, chegamos à 5ª campanha da Fraternidade Ecumênica, denominada CFE. A comissão do CONIC
somente formada por 5 pessoas, que agora o nome não me vem aqui, e talvez nem interesse para nós, são 5 pessoas, escolheu como tema para esta campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021, Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. E o lema da campanha da Fraternidade, como lema de todas as campanhas da Fraternidade, é tirado da Sagrada Escritura. Então, o lema desta campanha da Fraternidade é tirado da Carta aos Efésios. E o lema é: Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 14a, que vocês podem conferir na Bíblia de vocês. E o objetivo geral desta campanha da Fraternidade Ecumênica, essa campanha da Fraternidade deste ano, é convidar as comunidades de fé e as pessoas de boa vontade. Então, o objetivo é fazer com que estes cristãos, membros destas muitas igrejas, seguidores de Jesus, pensem, avaliem, identifiquem os caminhos para a superação das polarizações e das violências que marcam o mundo atual. E como é que vamos superar essas violências que marcam o nosso mundo? E são muitas as violências, são muitas as situações de violência nas quais nós nos encontramos, nós vivemos. A proposta é, através do diálogo, um diálogo de amor, ou seja, um diálogo amoroso, que justamente testemunhe a unidade na diversidade. Somos diferentes, mas formamos um só corpo. Não somos vários corpos. Não existe várias igrejas de Cristo. Existe uma única igreja de Cristo, como o próprio Cristo diz, né? Um só rebanho e um só pastor. Né? Então, superar essas polarizações, né? E a violência que está marcando o nosso mundo. No mundo que nós vivemos, sobretudo na realidade atual, quantas divisões existem? Né? A gente não pode abrir a boca para falar hoje uma coisa, porque quando fecha a boca existe uma série de contestações. Né? Pessoas que não concordam, as pessoas que discutem, as pessoas que se opõem até, dentro de movimentos, dentro de grupos, dentro da própria igreja. A gente, certas posições nós não víamos no passado, mas hoje, com uma facilidade muito grande, nós encontramos pessoas se opondo, se opõem ao Papa, ao Pontífice, se opõem ao bispo, se opõem ao padre, se opõem ao coordenador da comunidade, se opõem ao coordenador do grupo, se opõe à própria espiritualidade do movimento, ou da congregação, ou da ordem, ou da pastoral. Com muita facilidade existe esse espírito de contestação, que não é um pecado, tá? Contestar não é que seja um erro, mas às vezes essa contestação leva a essa divisão, porque termina se enveredando por um caminho que não é o caminho proposto do Evangelho, né? Um caminho que não é proposto pelo Evangelho. E as pessoas terminam querendo fazer prevalecer as suas posições, e aí, para prevalecer as próprias posições, cessam o diálogo, e aí começa a inimizade, né? E esquecem do princípio da unidade na maneira de pensar diferente. Quando se fala de unidade na diversidade, significa nós não pensamos do mesmo jeito, nós não vestimos do mesmo jeito, nós não cantamos do mesmo jeito, mas nós estamos juntos, nos princípios fundamentais. Nós temos coisas em comum. E o que acontece muitas das vezes é que a gente está brigando por aquilo que
nos divide e não estamos lutando por aquilo que nos une. Né? Então, a proposta da campanha da fraternidade é justamente redescobrir aquilo que nos une, que é a fé em Jesus Cristo, o testemunho do cristão neste mundo, porque enquanto cristãos, nós temos a missão de testemunhar a quem pertencemos. Nós temos a missão de testemunhar de quem somos. Assim como nós temos orgulho de vestir, desculpe uma comparação, nós temos aqui o orgulho de vestir uma camisa, sei lá, do Remo, ou do Paysandu, ou do Flamengo, uma identidade que a gente faz questão que as pessoas vejam que nós não somos do outro time, do time adversário, né? Eu, na semana passada, o meu Paysandu perdeu para o Remo, então eu vi todos os remistas com as suas camisas para fazer valer a imagem de que todos não eram do Paysandu. Eu não tenho camisa do Paysandu, vesti a minha camisa branquinha mesmo, que essa é a minha farda. Eu fiz um propósito, para quem não sabe, de não usar mais outras cores. Eu só uso uma camisa branca e uma calça jeans. Aprendi de um confrade meu, que é uma maneira da gente economizar, viver a pobreza, não ser escravo de tantas modas. E é muito fácil, mais fácil escolher no armário. A gente abre o armário e só tem camisa branca, pronto, não tem dúvida. É aquela que eu visto. Então, eu resolvi usar essa camisa branca até também, porque branco é a cor da paz, é uma cor neutra, né? Então, eu resolvi vestir também essa camisa da paz, né? Essa camisa da paz. E esse lema da campanha da fraternidade, Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. Quando eu visto essa camisa agora, na campanha da fraternidade, eu digo, também sou instrumento de paz. E é isso que nós devemos ter na consciência e devemos ter como convicção. Nós, seguidores de Jesus, somos instrumentos de paz. E as nossas atitudes, né, a nossa maneira de falar, de pensar, e naquilo que é possível de agir, tem que ser um testemunho de unidade e um testemunho de pertença. Né? Nós pertencemos a Cristo e por isso não podemos fazer do mesmo jeito que o mundo faz. A nossa camisa é uma camisa diferente. Nossa camisa é justamente uma camisa de quem tem convicção. E esta camisa que a gente veste é a camisa do batismo, que, coincidentemente, também é branca. Né? É a roupa da ressurreição. Né? Por isso, o cristão veste a roupa branca, que é símbolo de paz, e é símbolo de ressuscitado, é símbolo de pessoa nova, é símbolo de tantas coisas boas, amor e tudo mais. Então, por isso, nós conscientes que somos de Cristo, temos uma missão já. Então, o lema desta quinta campanha da Fraternidade Ecumênica, tirado, repito, da Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 14a, é um convite para que nós pensemos naquilo que somos, né? Melhor dizendo, pensemos em quem somos a partir do nosso batismo, né? O que somos a partir também do batismo e o que devemos fazer e ser também, né? Por causa do nosso batismo. É, de uma certa forma, uma missão. Se os outros vão viver, não me interessa. A proposta é feita para mim. Toda a proposta do Evangelho é feita individualmente. Depois a gente vive o individual, juntando os individuais, vamos viver no coletivo. Passa a ser proposta para todos. Mas a proposta do Evangelho é feita para mim. O Senhor fala comigo. Se o outro vive, somos dois. Se o outro não vive, eu não posso perder as minhas convicções. Eu não posso jogar fora a motivação pelo qual eu me quis fazer um discípulo, eu quis me tornar um discípulo de Cristo. É uma camisa, repito, que eu tenho orgulho de usar. Se o outro não veste a minha camisa, problema dele, mas eu faço questão, como um bom torcedor, de vestir a minha camisa sem sentir vergonha. Claramente que isso aqui se poderia hoje falar
alongando e entrando neste tema de pandemia que estamos vivendo, poderíamos aplicar ao uso da máscara, que muita gente não usa máscara por vergonha até. Eu encontrei um jovem, uma senhora que dizia: Frei, ninguém usa máscara, eu fico com vergonha de usar a minha. Eu digo: não, minha senhora, não tenha vergonha não, porque use a sua máscara, que é para o seu bem. Se eles não usam, o problema dele, vão morrer. Ao menos a senhora fica viva para juntar os corpos, viu? Com a sua máscara. Fique viva. Então, o lema dessa quinta campanha da Fraternidade Ecumênica é tirado desse trecho pequeníssimo, mas muito profundo, da Carta de São Paulo aos Efésios. E para que nós compreendamos melhor esta mensagem do lema, é necessário que a gente leia os 2 versículos do capítulo 2. Capítulo 2, versículos 14 e 15, que nos dizem: pois ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só. Derrubou o muro de separação. A inimizade ele a suprimiu na sua carne. A lei dos mandamentos expressa em preceitos. A partir dos 2, criou em si mesmo um só homem novo. Fundou a paz. Então, meus queridos irmãos, desta passagem da carta de São Paulo aos Efésios, que nós vamos saber daqui a pouco que não é uma carta de São Paulo, é atribuída a São Paulo, né? Então, desta passagem da carta de São Paulo, este pequeno hino dirigido a Cristo Salvador, nós temos a ação que nós devemos, de uma certa forma, compreender que essa ação continua em nós. Porque se Cristo é a nossa paz, eu também sou a paz de Cristo. Por isso, se o Cristo derrubou o muro de separação, também eu sou convidado a derrubar os muros que nos separam e estabelecer o diálogo entre as pessoas, diálogo amoroso, que quando eu falo de diálogo amoroso, inclui o respeito pelo outro, né? Porque quando eu amo, eu respeito, não existe amor sem respeito, tá? Então, eu respeito e busco testemunhar a unidade, né, na diversidade. Eu não penso tudo que o outro pensa, mas eu respeito o que ele pensa. Eu não concordo com o que ele diz, eu entendo o que ele diz, mas não quero dizer que eu devo concordar. Tá? Então, a ação salvadora de Jesus é justamente aquilo que nos traz a verdadeira paz. O sacrifício de Jesus na cruz derrubou tudo aquilo que separava os 2 povos, criando uma unidade que agora convive em paz. Então, que 2 povos são esses? A partir daí, nós temos que conhecer a carta aos Efésios, né? Porque está falando de 2 povos, então nós vamos entrar na carta aos Efésios propriamente dita, né? Claramente que eu não vou fazer uma aula, porque o tempo que nós temos claramente é exíguo, é pouco, e aqui não é o local de a gente fazer um estudo exegético, bíblico da carta aos Efésios, mas a intenção é apresentar a carta de maneira que nós compreendamos o que ela tem a nos dizer, o que nós podemos hoje, né, colher dessa carta como mensagem divina, para que nós sejamos essa igreja continuadora da missão de Jesus, esse único corpo que tem como missão testemunhar o Cristo morto, ressuscitado para a vida do mundo. Tá? Então, depois desta introdução, nós passamos para a carta aos Efésios, né? A carta aos Efésios. A carta aos Efésios vem na Bíblia logo depois da carta aos Gálatas, né? Vocês vão ver, eu tenho uma regra mnemônica para saber onde se encontra
a carta, então eu digo Ró, Có, Có, Gá, É, Fio, Cós, Tes, Tim, Tim. Eu sei quais são as cartas de Paulo, né? As cartas. Quando eu falo cartas de Paulo, existem cartas que foram escritas por São Paulo, por ele, até algumas em que ele diz, eu escrevi com meu próprio punho, e sou eu mesmo que estou assinando esta carta, e existem cartas em que São Paulo, justamente, que São Paulo não escreveu. Tá? É o caso da carta aos Efésios. Né? Alguém escreveu a carta aos Efésios e usou o nome de Paulo para dar autoridade ao escrito. Era uma coisa muito comum na época em que surgiram os escritos do Novo Testamento, ou até uma determinada época em que surgiram alguns escritos do Antigo Testamento. Né? A questão é a seguinte: como eu escrevo um texto? Eu não sou conhecido. E por eu não ser conhecido, entre aspas, no mercado, o meu produto pode não ser vendido, nem ser aceito, então eu escrevo e atribuo o meu escrito, o meu texto, a uma pessoa, a uma personagem importante, conhecida. E aí o que acontece? O meu escrito se torna conhecido, atribuído a uma pessoa famosa que pode ser ouvida por causa da credibilidade, pode ser crida. Né? É o que aconteceu com a carta aos Efésios. Alguém escreveu a carta aos Efésios e usou o nome de Paulo para dar autoridade a este escrito. Este alguém que escreveu a carta seria um cristão que conhecia muito bem os ensinamentos de Paulo, certo? Mas foi mais adiante na reflexão sobre a igreja, sobre a natureza da igreja e sobre a sua função no mundo como comunidade una e universal, ou seja, comunidade única e uma comunidade universal, comunidade católica. Né? Nós sabemos que Paulo escreveu, com certeza, as 7 cartas canônicas, aos Romanos, a primeira e a segunda aos Coríntios, aos Gálatas, aos Filipenses, a primeira aos Tessalonicenses e a carta a Filemão. É bem provável que tenha escrito também a segunda carta aos Tessalonicenses, que tenha escrito a carta aos Colossenses, a segunda carta a Timóteo. Efésios, Tito e a primeira carta a Timóteo são obras que nós chamamos, obras da escola paulina. Mas existia uma escola paulina? É o termo que nós usamos para dizer é uma carta escrita pelos discípulos de Paulo. Como existem os discípulos da escola joanina. Então, São João, evangelista, escreveu o Evangelho, escreveu o Apocalipse, escreveu 3 cartas, né? Não é verdade. Existe até muita confusão, né, sobre essas questões. Alguns, quando estuda a Bíblia, dizem, mas leitura do Evangelho de São João, ok? Leitura do Apocalipse de São João. Leitura da primeira carta, da segunda, da terceira carta de São João. Isso não quer dizer que São João tenha escrito todos os 5 livros, né? Todos os 5 livros. Quem escreveu as cartas foram discípulos de João, membros da escola joanina, ou seja, da comunidade, da qual o João era o animador, e a comunidade que escutou este anúncio feito por João. Então, o discípulo que compreendeu a mensagem de João continua escrevendo como se fosse João. Tá? Continua a mensagem. E aí, a igreja sempre aceitou como se fosse de João. Bom, se ele escreveu e queria que isso aí fosse de João, o ensinamento é válido para a igreja reconheceu como uma carta atribuída a ele, então é carta de São João. A autoria, de uma certa forma, é importante, mas se torna
diríamos assim, sem uma fundamental importância, porque o mais importante da carta é o conteúdo, e o conteúdo serve para o crescimento, a edificação da igreja e do reino de Deus, o mundo no qual vivemos, né? É a coisa que acontece com a carta com o livro de São João. A mesma coisa acontece com as cartas de São Paulo. Algumas ele não escreveu, certo? Algumas ele não escreveu, foram escritas pela escola de Paulo, ou seja, pelos discípulos de Paulo. A carta aos Efésios é uma carta de tipo universal, é uma carta circular. Uma carta circular, quando eu digo uma carta circular, é uma carta que vai circulando, não está dizendo, ela vai passar. Ela vai passar, ela deve ser lida aqui, depois de ser lida aqui, ela vai passando para outras comunidades, e lá na comunidade da qual recebe o nome como destinatário da carta, não quer dizer também que a carta tenha sido escrita só para aquela comunidade, foi escrita para aquelas comunidades cristãs. Tá? Então, a carta aos Efésios é uma carta universal. Não, ela não trata de um assunto específico daquela comunidade, ela trata de um tema geral, que vale para a igreja de Éfeso, mas vale também para a igreja de Timóteo, para a igreja de Castanhal, para a igreja de Magalhães Barata, para a igreja de Maracanã, para a igreja de Salinas, de Capanema, para a igreja que não é uma igreja diferente porque são igrejas, paróquias diferentes, mas é a mesma igreja feita de comunidades diferentes, de pessoas diferentes. Mas o tema é específico para todos, é um tema relevante, interessante para todas as comunidades, não só para a comunidade de Éfeso, né? Para a comunidade dos Efésios. Né? Então, foi escrita para toda a igreja e não exatamente para as comunidades de Éfeso. Né? Ao longo do tempo, ela recebeu o nome de Carta aos Efésios e aí foi atribuída ao apóstolo Paulo. Não sabendo quem é o autor, não conhecendo quem era o autor, e uma vez que ela tinha sido considerada de Paulo, continuou sendo. Frei, mas como é que a gente sabe que essa carta era ou não era de Paulo? Olha, aí vocês têm que considerar que são estudos feitos, análises textuais, análises, estudos de gramática, de texto, de semântica, são coisas que fazem parte da exegese, que é uma parte do estudo bíblico que vai justamente analisar os textos, estudos comparativos, né? Então, uma análise exegética que justamente vai provar por A mais B que aquela carta é uma carta escrita por uma outra pessoa. A linguagem de Paulo é diferente, as palavras de Paulo são diferentes. Vocês sabem que a gente conhece as pessoas pela maneira de falar, né? Tem pessoas que falam com a gente e sempre dizem assim, não é, não é. Eu tenho uma maneira de falar também, às vezes, e insisto em repetir as mesmas palavras, né? Então, a gente termina conhecendo as pessoas pela maneira como ela fala, como ela escreve. Então, quem estuda, quem é perito nesse estudo, que são os exegetas, os biblistas, então chega a uma afirmação, a conclusão, melhor dizendo, que essa carta não pode ser de Paulo, porque Paulo não tinha um vocabulário daquele jeito. Né? Paulo não usava isso e só existe estes vocabulários, essas palavras nessa carta aos Efésios. Então, não é uma carta escrita por São Paulo. E assim a gente vai fazendo o estudo das outras cartas e a gente vai descobrindo que algumas outras cartas têm também outras características que não são nem de Paulo, nem do autor da carta aos Efésios, né? São outros autores, né? Outros autores. Por isso são cartas atribuídas ao apóstolo Paulo. Esta, repito, dos Efésios é uma delas. Então, essa carta tem um certo parentesco com a carta aos Colossenses, que é uma carta escrita à comunidade de Colossas. Os Colossenses
são aqueles que provêm da comunidade de Colossas, né? Como os Efésios, são aqueles que provêm da comunidade de Éfeso. Éfeso é a atual Turquia, né? E é o mesmo ambiente na qual surgiram também os evangelhos, o Evangelho de Lucas, o livro dos Atos dos Apóstolos, é o mesmo ambiente, né? O mesmo ambiente. O mesmo ambiente depois que surgiram também alguns escritos até de São João, porque, segundo a tradição, o próprio João Evangelista a gente sabe disso, teria levado Maria para morar com ele em Éfeso, né? Em Éfeso, São João Evangelista. Então, estamos ali naquele mesmo limite geográfico de Lucas, de João e do autor da carta aos Efésios. As duas cartas, a carta de Paulo aos Efésios e a carta de Paulo aos Colossenses, destacam a ideia da igreja como um corpo. E para o autor da carta, basta entrar nesse corpo para ser seguidor de Jesus Cristo. Para o autor da carta, entrando a fazer parte da igreja, você entra a fazer parte de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Aquilo que a gente vai afirmar, a igreja é o corpo místico de Cristo. Não há necessidade de outras práticas. Né? Não há necessidade de outras práticas. Você se tornou membro da igreja de Cristo, você começou a fazer parte deste corpo. Tá? Começou a fazer parte deste corpo. Não há necessidade de outras práticas. A igreja aparece com a função de mediação. Mediação. São Paulo, quando essa carta foi escrita, já tinha até morrido. Então, era importante manter a unidade das comunidades em torno das ideias firmes e claras sobre o significado da própria comunidade, que era justamente a ideia de Paulo. A ideia de Paulo. Então, era preciso manter vivo o pensamento de Paulo, o desejo de Paulo, a vontade de Paulo, porque, afinal de contas, essas comunidades, de uma certa forma, foram fundadas pelo ministério paulino, ou seja, pelo trabalho de Paulo. Uma coisa nós não podemos negar: Paulo passou por lá anunciando o evangelho. Embora ele não tenha escrito a carta para a comunidade depois, mas uma coisa é certa: Paulo passou por lá anunciando o evangelho. E as pessoas que mantêm vivo o pensamento de Paulo são pessoas que também deixaram tocar pelo anúncio paulino, conheceram o apóstolo Paulo. Então, o cristão que continua vivendo no mundo, mas passou a integrar uma comunidade de fé formada por seguidores de Jesus Cristo, deve ter consciência, deve saber que faz parte de um corpo cuja cabeça é Cristo. A igreja não é um corpo sem cabeça. E o Cristo não é uma cabeça sem corpo. Cristo é a cabeça e a igreja é o seu corpo. A igreja que justamente que sua pessoa ajuda a formar, porque eu ajudo a formar, a gente às vezes diz, porque a igreja, existem alguns irmãos que têm a mania de se colocar fora da igreja para acusar a igreja, né? Se colocam de fora e para jogar pedra no vidro da igreja, como se a igreja não fizesse parte da sua vida. As pessoas que têm essa atitude, esse comportamento, não compreenderam o sentido de que ele também é igreja. Existiu até uma campanha da fraternidade, que não foi ecumênica, que dizia, você também é igreja. Né? A igreja não é algo fora de ti. A igreja é algo dentro de ti, é algo da qual você faz parte e, justamente, a igreja é algo que faz parte de você.
Não é só você que faz parte da igreja. A igreja tem que fazer parte de ti. Você é justamente a essência, você é um elemento constitutivo da igreja. Você faz parte dessa igreja, você ajuda a formar, né? Você é um Cristo dentro dessa igreja. A igreja que sua pessoa ajuda a formar é um ser em Cristo, uma nova construção, um templo santo, a esposa de Cristo, a plenitude de Cristo, a nova criatura, o homem perfeito. Então, essa igreja é na terra o espaço no qual se pode viver a novidade de vida trazida pelo Salvador. Então, o que é a igreja? A igreja é o espaço onde eu vou viver o ensinamento de Jesus. O espaço, não o espaço geográfico, mas o espaço como oportunidade. A igreja não é um espaço físico. A igreja é um espaço, que nós diríamos um espaço que vai além do físico. Porque onde quer que eu esteja, lá eu sou igreja. Então, eu não sou igreja só se eu estiver dentro da igreja. Eu sou igreja mesmo quando eu não estou dentro da igreja, entre aspas, né? Eu não sou igreja só quando eu estou dentro da minha diocese. Eu sou igreja também quando eu estou fora da minha diocese. É por isso que a gente só tem um batismo. E para entrar, participar de uma outra paróquia, o que vão te pedir? Vão te pedir que se você tem uma vivência, se você é batizado, se você recebeu o sacramento, se você tinha uma caminhada. É a única coisa que tinha pedido. E não é te oferecida exigências para que você seja mais cristão do que o outro, tenha um, sei lá. Basta você dizer, eu sou católico, então se você é católico em Castanhal, é católico em Belém, é católico no Marajó, é católico em Marabá, né, e outras dioceses. Se você é católico em Timóteo, é católico em Capanema, é católico em Salinas, é católico em Magalhães Barata, não existe... você é igreja mesmo se você não está dentro da igreja, nós costumamos chamar a igreja de pedra como igreja, né? Então, você, fora da igreja, você continua sendo igreja, fora da igreja de pedra, você continua sendo igreja do mesmo jeito, porque a igreja não está fora de você, a igreja está dentro e você está dentro da igreja, mesmo que não esteja dentro do templo, né? Então, você é um perfeito. Então, esta igreja é na terra esse espaço no qual se pode viver a novidade de vida trazida pelo Salvador. Em nome